Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos que vamos, né, para mais uma entrevista, segunda de hoje, dia 24 de setembro, né, numa sexta-feira, né, de 2021. E, agora, né, no período da tarde, eu estou aqui com a Giovana, ela que é militante da Unidade Popular, né, me corrija se eu errar o nome da organização, para a gente conversar um pouco aqui, né, sobre, né, o juventude, né, e política, né, dando continuidade àquela série lá que o canal está produzindo, né, entrevistar a juventude dos partidos de esquerda para saber o que né, essa nova geração tá pensando aí da nossa realidade. Então, sem muita demora, tudo bem, Giovana? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Oi, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Giovana Almeida, eu tenho 22 anos, faço Direito na FRJ hoje e construo aí a Unidade Popular pelo Socialismo, sou vice-presidente aqui na capital e também sou da direção estadual da União da Juventude e Rebelião e do Movimento Negro Perifa Zumbi. E tá aí, animada aí para responder essas perguntas. Então, maravilha, liga sua câmera aí rapidinho, né? Giovana, é, pronto, é, pronto. Enfim, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Frente a esse período tão complicado que nós estamos vivendo, do bolsonarismo, né? Qual que é o papel da juventude? Cara, então, essa é uma questão muito importante, né? Porque a gente está vivendo, né, tipo, um momento muito, muito difícil da nossa conjuntura, né, onde se organizam as próprias bases, né, para um governo fascista, né, que é do Bolsonaro. E a juventude, nesse sentido, tem um papel fundamental, né, porque desde sempre, assim, né, no que a gente consegue pensar, conceber de luta social, de movimentos sociais, a juventude tem um papel fundamental, sobretudo na defesa da democracia, né. Então, na própria ditadura militar, a gente vê que a juventude teve um papel central na construção das organizações que lutaram pela redemocratização e também, né, o próprio movimento estudantil, que teve esse caráter, né, de defesa da democracia e tem de aprofundamento, né, das liberdades democráticas, enfim, dos direitos sociais. É um papel muito mais amplo do que só as demandas específicas, né, dos estudantes. Né? Então, a juventude ela sempre né, e foi na ditadura e tem sido agora uma barreira aí que deixa mais difícil para o fascismo avançar, né? E é fundamental que a gente consiga compreender isso, né? Então, no último período, a gente teve um protagonismo muito forte da juventude nas lutas contra o governo Bolsonaro. Ainda antes da pandemia, né, a gente teve os tsunamis da educação, né, que foi super importante. Na pandemia, a gente teve o levante antirracista, né, que foi a primeira movimentação de rua que aconteceu, né, que tirou a direita das ruas, né, que tirou o bolsonarismo das ruas, que tava sendo protagonista até então, né? Então, esses levantes antirracistas, né, antifascistas, foram protagonizados por movimentos de juventude, né, por movimentos da juventude negra, sobretudo, né? E após isso a mesma coisa, né? Então a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, a primeira mobilização de rua depois desse levante antifascista foi a própria mobilização chamada pelo DCE do FRJ contra o fechamento da FRJ, né, contra os cortes que o governo Bolsonaro impôs na educação, né? Tava é, existindo um quadro de divulgação tal, as conquistas de direitos que a gente teve, né, para Bolsonaro tem se mostrado aí um grupo social assim, fundamental para a gente conseguir avançar, assim, né? Então, a, a, até numa questão de política institucional,
vê muito, né, os parlamentares mais jovens lutas de muita importância assim, né, para a virada da conjuntura, para dar aí o gás, né, para dar o movimento da conjuntura. E a gente, né, a União da Juventude de Rebelião, tem muito isso, assim, né, como norte, né? Então a gente em todos os momentos fala que nós precisamos estar na rua, né, que nós precisamos estar aí na cabeça, né, de todos os movimentos populares, de todos os movimentos sociais, porque é isso, né? A juventude precisa ser primeiro em tudo, né? Então é o que precisa se dedicar mais, né? O que precisa se colocar mais para essas lutas, né? E a gente acha que tem sido fundamental o papel que a nossa juventude de esquerda, né, vem geral, vem cumprindo aqui, principalmente no Rio. Maravilha. Você cita aí o problema das universidades, né, Giovana? Que é um problema que bastante grave que o Bolsonaro é um dos, né, que vem implementando. De que forma, né, essa questão das universidades significa um ataque para toda a juventude? Então, hoje a gente tem, né, um governo que elegeu a educação como seu inimigo, né, seu principal inimigo. É importante que a gente entenda isso, né, porque o governo Bolsonaro, a primeira movimentação que ele fez, assim, né, foi de mais importância no cenário nacional tal, foi a questão dos cortes da educação, né, desde do princípio, e agora na pandemia a mesma coisa, né, então teve mais cortes, né, e a gente vendo as universidades tendo um protagonismo fundamental na própria luta contra o avanço da pandemia no nosso país, né, então, tanto de mão de obra, né, então, num primeiro momento, né, foram os universitários, os estagiários, os bolsistas que vacinaram a população, né, que se dedicaram a construir essa imunização que hoje a gente tem, né? Então a FRJ tem uma vacina própria, assim, né? Então isso é muito importante da gente conseguir compreender. E é uma luta que afeta não só toda a juventude, mas toda a sociedade, né? Então quando a gente tira o poder, né, a condição da universidade de ser o que ela é hoje, e que ela poderia ser mais, inclusive, né? A gente priva a sociedade de tudo que o conhecimento científico pode dar para a gente, né? De tudo que a pesquisa, a extensão, né? A produção acadêmica pode dar em termos de conhecimento, né? Enfim, de desenvolvimento social. Então, é fundamental que a gente consiga compreender isso, né? E na própria questão da juventude no geral, né? Hoje a nossa briga, a briga dos movimentos de juventude, dos movimentos sociais, é que a universidade seja cada vez mais democratizada, né? Que a universidade caiba a cada vez mais jovens. Infelizmente, hoje nossos jovens não estão nas escolas e nas universidades em sua maioria, né? E nós temos a condição de mudar esse cenário, assim, né? É possível a gente conseguir elencar a educação como uma prioridade e botar cada vez mais jovens negros, cada vez mais jovens pobres, né? Cada vez mais mães jovens dentro das universidades, né? Então, nosso projeto é um projeto de uma universidade popular, né? É um projeto, inclusive, a longo prazo, né? Da construção de uma universidade onde você não tem um vestibular, né? Não tem um funil de ingresso, né? Então, pelo fim do vestibular, né? Pelo livre acesso à educação, e isso vai ser, né? Enfim, vai ser muito importante, não só para todos os jovens, né? Principalmente jovens negros, periféricos, né? Que têm menos condição de acesso a essa disputa injusta que é o vestibular, mas, sobretudo, para toda a sociedade que ganha mais, né? Então, quanto mais a gente consegue imbuir a universidade de povo, né? Enfim, de sociedade concreta, real, a gente consegue melhorar o nosso saber, melhorar o nosso conhecimento científico, mas também vice-versa, né? A gente consegue também dar muitos retornos para a própria sociedade do que a gente vem produzindo na universidade, né? Então, e da mão de obra específica, enfim, qualificada, que a gente também está colocando aí, né, para o mundo. Então, acho que é isso, assim, principalmente. Maravilha. A outra pergunta que eu faço é o seguinte, Giovana, em relação à questão da unidade da juventude com os setores populares e também, principalmente, com a classe trabalhadora. Qual que é a importância dessa unidade para você? Então, é isso, né? Como eu falei um pouco no início, a juventude tem um papel histórico, assim, de unidade, de fortalecer as lutas específicas, né, de outros setores, mas, sobretudo, a luta de classe que acontece no nosso país, assim, né? Então, a juventude é aquele setor, né, que ainda não se encontra
normalmente numa classe específica, numa categoria específica, né? Onde, enfim, isso não está muito consolidado. E a gente precisa ter um lado, né? Que é o lado do movimento, né? Que vai conseguir trazer mais qualidade para a vida futura, assim, né? Que vai conseguir trazer mais direitos para a vida futura. E por isso que é fundamental que a juventude esteja ao lado dos setores democráticos e dos movimentos populares, enfim, das categorias que estão aí na luta por uma vida melhor para toda a população, né? Então, acho que isso é o mais central da gente poder entender, né? E aí, numa questão mais prática, né, as juventudes elas precisam ser esse motor também para poder ajudar, para poder, enfim, alavancar todos esses movimentos, né? Então, não só nos termos de agitação, de propaganda deles, né? Pela agitação, né? Pela condição, enfim, de se colocar mais na juventude, pela disposição, né? Pela idade, né? Todas essas características, assim, que são fundamentais e que ajudam, né? Então, o próprio Tchê, né, que hoje é o patrono da UJR, que a gente tem muita referência, fala isso, né, que os jovens precisam ser ali, né, aquele exemplo vivo, né, aquele exemplo que vai conseguir conquistar as pessoas que perderam, às vezes, a fé na vida, né, que perderam as condições de luta, né, que perderam aquele brilho nos olhos, aquele dos sonhos e tal, de transformação, né, de mudança, e eles precisam ser aquele motorzinho que vai, né, aquele catalisador que vai dar aquela animação, assim, né? Então, hoje é fundamental que a juventude esteja unida a esses setores, né? Pela capacidade de mobilização que tem, né? Mais praticamente pensando a conjuntura, né? Então, pela capacidade de mobilização que tem, né? Pela disposição de luta que tem, e pelas demandas que os setores sociais vêm tendo sobre governos que vão se aprofundando, né, na retirada de direitos e no acirramento da luta de classes, né? Então, para a gente conseguir balancear essa movimentação, a juventude precisa estar junto desses setores para dar conta das demandas e os desafios que a conjuntura coloca para a gente. Sim, Giovana. Qual que é o nome da agrupação da Unidade Popular de Juventude, da Juventude? É o JR, a União da Juventude e Rebelião. Certo. E qual que é a linha ideológica? É uma organização marxista-leninista de jovens. Sim. E agora uma pergunta polêmica, agora, se me permite, né? A gente vê vários jovens, né, idolatrando, né, a figura do Stalin, né, uma figura que eu particularmente, né, eu inclusive um teclado trotskista, né, que eu acho bastante complicado pelo papel que o Stalin cumpriu de traição das revoluções. Como que você vê isso, Giovanna? Jovens que idolatram a figura de Stalin. Tem muita gente que está, enteusando a figura do Stalin. Entendi. A gente não, eu acho que, enfim, a gente não pode endeusar nenhuma figura, né? Porque a gente precisa entender as experiências coletivas que constroem cada figura importante que a gente teve na história, né, na sociedade. Então, nós podemos ter referências políticas. Como eu falei, a JR, por exemplo, tem o Tchê como referência política, como patrono da juventude. E a gente tem, inclusive, né, enquanto organização marxista-leninista, a figura do Marx, do Lenin, né, do Engels, do Stalin, do Tchê, como figuras teóricas para a construção da nossa organização de fundamental importância, né? E aí é óbvio que ao curso da vida, da história, cada uma dessas figuras vão ter suas experiências pessoais, individuais e coletivas que vão estar certas ou erradas e que a gente precisa entender, né? Ter a condição e a consciência política de encarar tudo com a sua condição, né, o seu momento histórico, também a condição de cada pessoa, né, de cada figura teve nesse sentido. E a gente precisa tirar de cada um as experiências coletivas que são as mais fundamentais, né, são as sínteses que a gente vai conseguir estar aplicando para os nossos métodos, para os nossos princípios de organização e a partir daí para a construção de cada militância individual, assim, né? Então, acho que não é nem só do Stalin, né, mas de qualquer figura, né? É ruim que a gente tem um endeusamento porque a gente tira do prático, do real, né? E bota num plano idealista as figuras que a gente teve, e aí não só idealista, não só inalcançável, mas como idealista no sentido de que é impossível que essas figuras errem, né? Ou que seja impossível que a gente chegue a um patamar de construir uma liderança importante
como algumas figuras tiveram liderança nos processos revolucionários da história, como o Stalin teve, né? Então, acho que a gente precisa ter sempre essa condição, assim, né, de entender isso como um plano real, né? Como cada uma dessas figuras da história tiveram no seu plano real, assim, né, de desenvolvimento da luta de classe, de desenvolvimento da luta dos povos, né, de libertação dos povos, enfim, da conquista do socialismo, e sem um patamar de, enfim, de endeusamento, né, de colocar no pedestal ou qualquer coisa do tipo, né? Então, acho que a gente tenta muito na nossa juventude conseguir desenvolver isso, né? Tipo, da gente sempre ser crítico e autocrítico a todos os processos que aconteceram, né? Enfim, e aos processos que têm acontecido hoje em dia, para que a gente tenha a condição de assimilar sempre o melhor das experiências históricas, das experiências políticas de construção, né, e de luta pelo socialismo, e conseguir aplicar da melhor forma, né, enfim, desenvolver da melhor forma no hoje, no agora que a gente vive. Sim, então para você, Giovana, só para fechar esse bloco e a gente ir para o próximo, né? Para você, o que dá para assimilar da experiência do Stalin, né? Qual que foi a contribuição para você do Stalin, do Stalin para a Revolução? O Stalin teve um papel central, primeiro, né, teórico, né? Então, se a gente vê as obras, né, as coisas que o Stalin escreveu, é uma assimilação do marxismo e do leninismo de uma maneira super importante que poucas pessoas conseguiram fazer, né? Então, ele tem um papel orgânico fundamental para a organização de um partido marxista-leninista, né? A gente pega muito, inclusive, das obras de Stalin sobre organização para poder pautar a nossa organização, o aprofundamento do centralismo democrático nas nossas organizações, que a gente acha que é fundamental para conseguir construir as coisas, assim, né? Para conseguir ter uma coesão política, uma capacidade de divisão prática das tarefas, né? Então, a organização marxista-leninista, né, e o Stalin se debruça muito durante a sua vida em construir isso, né, e escrever sobre isso, sobre os princípios de organização. Eu acho que é uma das questões principais, né, que ele traz de contribuição para a gente até hoje, né? A outra questão é a própria questão real, né, assim, né, de organização da Revolução Russa, né, enfim, da construção do socialismo soviético, que o Stalin teve um papel fundamental, assim, né, de prático, de conseguir construir isso, e a própria questão da guerra, né, da luta contra o nazismo, contra o fascismo, né, então a gente aprende muito com essas experiências também. Mas é isso, né, é um debate bem grande, tem algumas polêmicas, né, algumas mentiras também, né, que a própria burguesia internacional teve um papel importante nessa construção, né, na época, né, e foi fundamental, inclusive, para minar o desenvolvimento do socialismo, né, tipo, da internacional, das seções da internacional no mundo, na época, e que até hoje a gente sofre, né, que acaba gerindo o próprio movimento de esquerda no geral, mas eu acho que nem é o central, assim, né, tipo, o central é a gente conseguir pensar essas experiências históricas, né, enfim, pensar as coisas que tiveram de importante e aprender também, teoricamente, com o desenvolvimento que ele fez e a aplicação prática do marxismo-leninismo que ele fez, né, que muitos outros lugares, né, muitos outros países, muitas outras experiências já acabaram não conseguindo, né, e que a gente acha que é importante considerar. Mas, enfim, um debate que precisa de acúmulos, né, de dados, enfim, colocar várias coisas. Eu acho que a gente pode ir tentando, a gente tenta, né, na verdade, promover cursos, promover formações e tentando também fazer esse debate com mais qualidade, com mais profundidade, né, dentro dos seus aspectos importantes, mas não acho que também seja a questão central, assim, né, para a organização da juventude ou para a conjuntura que a gente vive hoje, ou, enfim, para qualquer outras coisas que a gente vem debatendo aqui. Bom, eu tenho algumas divergências com você, mas depois, se você quiser, a gente debate em outra hora. Com certeza. Mas, enfim, Giovana, em relação à questão, né, qual que é a relação, né, da juventude com o combate às opressões contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia? Qual que é o papel que a juventude cumpre? Então, essas opressões a gente considera, né, como formas, né, nivelamentos para o capitalismo se fortalecer, né, da própria pressão capitalista. Então, isso é importante da gente entender, né, porque
a juventude ela também sofre bastante nesse sentido, né? Com o sistema capitalista, né? A dificuldade mesmo de acesso ao trabalho, né? De ser uma mão de obra muitas vezes menos qualificada, né? Que gera menos valor para o capitalismo. E, no final das contas, né, o que a gente sente de mais prático das opressões, são do machismo, do racismo, né, da LGBTfobia, e dentre outros, é a própria divisão do trabalho, né, divisão sexual, divisão, enfim, racial do trabalho, que faz com que essas pessoas gerem menos valor, né, no sentido, enfim, da perspectiva capitalista, e que essa mão de obra delas, né, enfim, que esse trabalho valha menos, né, e a sua própria condição de reprodução de vida valha menos também, né? Então, imagina se todos os trabalhadores negros e brancos tivessem o mesmo estilo de vida, né, tivessem as mesmas condições de reprodução de vida, né, de reprodução social, e valesse a mesma coisa, né? Então, o trabalho gerasse a mesma coisa. Essa conta não ia fechar para o capitalismo, né? E a juventude tem um papel de extrema importância de denunciar isso, né? De denunciar esse caráter teórico da condição das opressões, né, dos nivelamentos do capitalismo e do como que é fundamental para o capitalismo ser diferencial, né, e diferenciar a classe trabalhadora para que tenha uma mais-valia cada vez mais crescente e expandida, mas também nas formas práticas que essas opressões se apresentam, né? Então, no machismo real, prático do dia a dia, né, da desigualdade na política, né, na desigualdade de oportunidades de direito, na violência de Estado, né, no genocídio negro da juventude, enfim, todos esses aspectos, a gente tem um papel muito fundamental de denúncia e de luta para a gente poder avançar nessas questões, né, mesmo ainda nos marcos do capitalismo. Então, hoje, por exemplo, né, eu tinha falado, né, os levantes antirracistas e antifascistas foram muito protagonizados pela juventude. A gente vem construindo um movimento negro, né, movimentos de favela, né, movimentos de comunitários, territoriais, que são cada vez mais jovens, né? Então, é uma questão fundamental também. E o próprio movimento de mulheres vem assim, rejuvenescendo, né, cada vez mais e criando um caráter mais combativo ainda, né? A construção da política, né, até institucional, né, mas a própria política real dos movimentos sociais, né, tipo, dos trabalhadores no geral, tem tido esse protagonismo porque a gente encara que é fundamental que a gente esteja imbuído, né, que esteja dentro, no centro dessas lutas e que esteja também, a partir disso, tendo a condição de conseguir desenvolver cada vez mais, né, e denunciar e diminuir essas opressões, né, que são sentidas. Sim, eu vejo muito o termo, Giovana, sobre a nova política, né? E eu queria te perguntar o seguinte: o que significa a nova política? Porque a nova política, inclusive, é reivindicada, inclusive, pelo MBL, né? Que é uma organização que, né, tem como algumas suas figuras jovens, né? O que significa a nova política para você? O MBL faz a nova política ou não? Não, o MBL faz a mesma política com pessoas novas. A política é a mesma. As pessoas são diferentes. Uma nova política é uma política que consiga construir uma outra lógica de construção política, né? Então, a gente falou muito isso quando a gente estava legalizando a unidade popular, né? Então, o JR, esse movimento de juventude, ele é um movimento que foi central, né? Foi fundamental para a legalização da UP, né? Que é o mais novo partido aí legalizado no nosso país, e que a gente falou, pô, nós queremos construir um partido para fazer diferente, para construir de fato uma nova política, que é uma política que se desloca do que já existe hoje, né? Dos engravatados, nos seus gabinetes, escritórios velhos, brancos, ricos, mais, que não escutam, né? Que não querem saber da população, que usam a população para uma política real, que venha dos movimentos sociais, dos movimentos populares, que sinta, né? Que viva as demandas da população, né? Que seja de verdade. Então, a gente constrói isso na unidade popular, né? Nós fomos legalizados a partir de uma demanda de vários movimentos sociais, de mulheres, negros, né? De juventude, enfim, dos trabalhadores, de luta por moradia, né? Então, nós estamos no cerne dessas demandas, né? Das demandas centrais que acontecem, né, na sociedade, porque os movimentos sociais são um óculos com o qual a gente enxerga as demandas que estão dadas, né, dentro de um cenário, de um local, de uma sociedade, né? Então, isso já é totalmente diferente do que acontece hoje na política. A segunda questão é da independência financeira, né? Então, uma política nova é uma política que não
se dobre, né, não se ajoelhe ao poder do capital financeiro. Hoje, quem ganha eleição é quem tem mais dinheiro, entendeu? Quem tem mais capital. E isso é porque a gente tem essa lógica de política, né? Então, você apostar no desenvolvimento da consciência das pessoas, né? Na conquista da consciência das pessoas, e não na compra dessa consciência, né? Não no dinheiro, né? Enfim, não no marketing, é uma outra característica de uma política diferente, né? Que a gente vem implementando aí, né? Que implementamos na última eleição com a própria, foi a primeira eleição da Unidade Popular, a vereança, e que, enfim, hoje, né, ninguém faz no MBL tão pouco, né? Tá muito longe disso. E a terceira coisa, né, tipo, você não usar as pessoas, né? Mas você apostar nas pessoas para construir de fato essa política, né? Então, por exemplo, eu fui candidata aqui. Quando eu fui candidata, eu tinha 20 anos. E 20 anos ou 21, não lembro bem. Acho que foi 21. Tinha 21 anos, né? Na primeira eleição da UP. E é isso, entendeu? Eu sou uma mulher negra, sapatão, da Zona Oeste, enfim, que vem, né, da Vila Ventém, né? Então, tipo, enfim, que teve essa construção de vida, trabalho desde os 14 anos, e isso não me impede de poder construir ativamente o meu partido, entendeu? Então, eu não fui só candidata, não me usaram enquanto um espetáculo ali, né? Enfim, de carteirinha de opressão para poder, tipo, né, ter um apelo, né? Mas pelo contrário, eu sou vice-presidente do partido, eu penso a política do partido, da juventude, enfim, construo organicamente esses espaços, né? Então, que a gente consiga também colocar as pessoas, né, que têm essas características, né, que têm essa posicionalidade, essa vivência de vida, para poder construir a política de verdade, né? Porque hoje os espaços institucionais, eles não permitem isso. Nós temos uma democracia blindada que funciona para uns e que o resto da população não consegue chegar, não consegue acessar, né? Então, a proposta de uma política popular, ela não é só uma palavra de ordem, né? Mas é essa a realidade, é você fomentar esses espaços de condição de participação, né? Enfim, esses espaços de construção de política não institucional também, para educar as pessoas até para uma política institucional que esteja mais nesse aspecto, né? E não um aspecto 100% burocrático. E acho que o MBL, né, que você deu exemplo, está bem, bem, bem longe disso, tipo, mas está muito longe disso. Pelo contrário, reforça uma política pautada no capital, enfim. E acho que a gente vem trazendo também bastante essa perspectiva na própria construção da UP e no que a gente tem vislumbrado para o partido, né? Sim, e hoje, né, a gente pode falar que aumentou a contradição social entre jovens ricos e jovens pobres com a pandemia? Não entendi. Se hoje aumentou Como assim essa contradição? se aumentou a desigualdade social entre jovens, né, da periferia, jovens pobres e jovens ricos. Não consigo te dizer isso agora porque eu não tenho os dados assim se de fato aumentou, mas eu acho que essa desigualdade ela sempre existiu, né? Enfim, e a gente, por exemplo, a gente tem algumas coisas que escancaram mais isso. Então, a própria questão do Enem, né? De quantas pessoas pobres, né? De quantas pessoas negras conseguiram fazer esses últimos Enems da pandemia, né? Que foram Enems, quantas pessoas estavam estudando online, né? E aí a gente vê que caiu muito, muito drasticamente essa taxa. E isso é muito sintomático, né? Porque aí, se a gente vê os dados também das pessoas, dos estudantes de escolas públicas que acessaram alguma vez, né? O site das prefeituras, né, do estado de aula online, a gente entende isso, né? Então, muita gente não teve a condição, né, que teve sua vida mais afetada pela pandemia economicamente, né, que não tem equipamentos, né, que não tem condição de conseguir estudar. Isso é fundamental para poder estabelecer essa contradição. Quando a gente pega esse aspecto, por exemplo, é mais fácil da gente entender que isso se acirrou, né, escancarou mais, porque os refúgios dessa juventude, né, principalmente são as escolas hoje, né, são os projetos sociais e tudo mais que a gente vem construindo, não estavam existindo, né, então a desigualdade digital ela ficou mais gritante, ela é direta consequência da desigualdade social, da desigualdade econômica que a gente vive. E aí, em absoluto, eu não posso dizer, mas acho que esse é um bom exemplo para a gente poder pensar, né, o quanto que não existe isso, né, e aí a própria questão do vestibular, né, enfim, da luta pelo livre acesso à educação, ela é fundamental
nesse aspecto, né? Porque qual jovem que vai pensar, né? Que vai vislumbrar, que vai sonhar com acesso ao ensino superior, né? E aí a gente, na comunidade, às vezes a gente nem sabe que existe uma universidade. Aí quando você tem condição de entrar num colégio federal, no colégio estadual é um pouco melhor, né? Na FATEC, alguma coisa assim, que aí você vai ter acesso a esse debate de faculdade e tal, né? Então, isso é uma questão importante também, né? Porque nem a aspiração da ascensão social muita da juventude pobre tem, enquanto outras pessoas, né? Enfim, tem muito mais condição nesse sentido, né? Então, é claro, é histórico essa contradição de classe dentro da juventude ainda, né? E que a pandemia só mostrou mais nesse aspecto educacional, né? Certo. Uma coisa que me chamou muita atenção aí na sua fala é a construção com os movimentos sociais, né? Para você, qual que é a importância? Se construir nos movimentos sociais ou nos movimentos de trabalhadores? Eu acho que não tem contradição, né? Acho que a gente precisa estar em todos, na verdade, porque os movimentos de trabalhadores são movimentos sociais, né? Então, eles mexem com aspectos fundamentais da sociedade, que é a luta dos trabalhadores. Então, acho que a juventude precisa estar também nos sindicatos, né? A juventude precisa estar nesse tipo de luta, né? Até porque nós temos uma juventude muito trabalhadora no Rio de Janeiro. Mesmo que não nos aspectos formais, né? Mas, sobretudo nos aspectos informais, né? Então, a gente pega os iFoods, os telemarketing, né? Esses setores mais precarizados de trabalho, em sua grande maioria, jovens, né? Que estão nessas questões. E a gente precisa organizar esses jovens também enquanto categoria, isso é fundamental. E nos movimentos sociais também, né? Não tem contradição. Então, as mulheres jovens, os jovens negros, né? Enfim, os jovens estudantes, né? Nos movimentos de juventude, precisam estar organizados também nesse sentido, né? E acho que tem características diferentes. O do fortalecimento do movimento dos trabalhadores, que esses jovens que não trabalham, né? Que não são, enfim, não tem essa construção de classe. Precisam fortalecer, precisam ajudar, precisam impulsionar, e os próprios jovens dessa condição que precisam também se colocar para construir esse movimento, né? Então, acho que não tem uma contradição, são coisas complementares. Agora, agora uma pergunta que me chamou bastante interesse aqui, e também para parecer que não chamei você aqui só para dar como fala, patada, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui, Giovana, é que em relação à questão, né, é, em relação à questão que você é vice-presidente, né, da UP, como que foi essa escolha, né, de uma jovem presidir, né, tá um cargo importante dentro de um partido? Foi uma escolha bem coletiva, né? Porque o que acontece? A gente escolhe tudo bem coletivamente na UP, então eu não me propus por esse cargo. Isso foi um acúmulo de debate que a gente vinha fazendo em plenárias, né, na própria conferência do partido que elegeu o diretório, né? Então, é importante para a gente que a juventude ocupe os espaços da UP, né? Isso é fundamental. Então, hoje a UJR ela tem uma importância fundamental nas construções dos diretórios da UP, né? Tanto os municipais, os estaduais, quanto o nacional, porque hoje é um setor fundamental nas lutas do partido, né? Então, a gente não acha que jovens têm que só fazer as coisas e aí os velhos pensam, né? E a direção mais velha pensa. Pelo contrário, a gente acha que é fundamental que os jovens estejam nessa direção, né? Então, enquanto direção do próprio movimento negro, né? Enquanto direção do próprio movimento de juventude, é fundamental que se tenha essa representação dentro do diretório do partido também, para ajudar a construir a política, né? A linha política do partido, né? Então, foi um acúmulo, assim, né? Aí podia ser outra pessoa também, né? Então, podia ser qualquer pessoa da nossa direção da juventude, a gente é bem coeso nesse sentido,
E aí vem o meu nome a partir também da própria construção, né? De figura da UP, fui candidata, trabalhei muito ativamente na campanha de coleta, né, de assinatura de legalização da UP, era uma das minhas tarefas principais na juventude, pela essa questão da experiência popular também, né, dos locais. Então, mas em questão política, podia ser outro camarada nosso da própria direção da juventude, mas principalmente por a gente ter essas representações dentro da direção do partido, né? Isso para a gente é muito, muito importante. Assim como a gente tem representações dos movimentos, né, de moradia, de mulheres, do movimento negro no geral e tal. Sim, rola dentro da direção da UP, né, porque imagino que você tenha que discutir política com pessoas muito mais velhas do que você, né? Rola um negócio de tentar de inferiorizar, o tratamento é igual, como que funciona? Cara, a UP é um partido muito jovem, né? Inclusive, saiu nos dados da eleição, a gente teve a maioria dos nossos candidatos eram negros, a grande maioria, e tipo assim, a absurda maioria dos nossos filiados são jovens. Então, isso reflete da gente ter uma direção muito jovem também, né? É muito bom, quer dizer que o partido tem muita vida ainda pela frente. Mas as pessoas mais velhas, né, um pouco mais velhas que tem na direção, né, assim, nunca, né? Nunca existiu esse sentimento por isso, né? Porque a gente se respeita muito na questão política, nós somos um partido muito coeso, né? Um partido muito centralizado, a gente tem muito carinho por essa organização, né? Por esses métodos, esses princípios de organização. Então, todo mundo tem o mesmo espaço, a mesma condição, né? A mesma questão de fala, de propostas, né? Enfim, de construção junto, né? De consensos. Então, acho que eu nunca senti isso, sim. Inclusive, isso é um diferencial, né? Na própria militância, né? Na própria construção do partido, né? Da gente conseguir se sentir bem sendo a gente, né? Porque a política é isso, né? Quando eu fui candidata, eu senti muito mais isso, né? De, tipo, parece que esse espaço não é meu, né? Parece que eu não posso fazer isso aqui, né? Tipo, o quanto que é difícil ser uma mulher negra, jovem, né? Enfim, da comunidade estar se propondo a isso, né? Então, você olhar a Câmara dos Vereadores e falar, cara, que isso? Tipo, não dá, né? Não dá pra gente. E acho que internamente, né, dentro do partido, né, é pelo contrário, né? A gente se sente tão bem que a gente, né, quando vai pensar na institucionalidade, é até estranho. Então, acho que a gente precisa vislumbrar isso, inclusive, para as nossas organizações, né? Que elas sejam democráticas ao nível de conseguir fazer com que cada um consiga experimentar, né? E melhorar, enfim, e contribuir com as suas potencialidades para a construção do espaço, né? Para a construção da organização. Certo. E como que você vê o papel da esquerda em relação as lutas da juventude, a esquerda como um todo, né? Você acha que a esquerda vem mandando bem ou vem deixando a desejar? Não, eu acho que a gente faz muito mais pela juventude do que a direita. Isso a gente não tem a menor dúvida. Sempre dá para melhorar, né? Então, nós precisamos aprofundar cada vez mais a política para a nossa juventude. Isso é uma questão fundamental. Mas acho que a gente tem construído boas políticas, né? Para a juventude no geral, né? Então, tanto a gente precisa avançar nas políticas de emprego e renda, né? Nas políticas que aprofundem essa questão da universidade, né? Essa questão do direito à educação, das escolas, né? Enfim, do esporte, lazer, cultura, que são pautas que são fundamentais para a juventude, mas também se dedicar cada vez mais a ter a condição de construir uma luta programática, né, que permita com que a juventude possa avançar nas questões, né? Então, uma questão importante, por exemplo, a mobilidade urbana, né? Nós precisamos ter uma luta séria, uma pauta séria, né, um programa sério sobre a questão da mobilidade urbana, que hoje limita a juventude, né, que são as pessoas que às vezes não trabalham, enfim, depende de um passe livre, escolar, universitário, de conseguir ter acesso à cidade, né? Então a gente precisa pensar numa empresa municipal de transporte, ter que parar essa farra, assim, né? Tipo, dos setores, né, do transporte paralelo na nossa cidade, né? Precisa acabar essa farra dessas empresas que tem os contratos absurdos, essas licitações que ninguém entende e que, enfim, sempre ameaçam a própria questão do passe livre, né? Então hoje os universitários estão estagiando há muito tempo, né? Tem aula prática, tem um monte de coisa que está acontecendo já ainda em pandemia
e não tem o seu bilhete único universitário resguardado, por exemplo, né? E os jovens das escolas a mesma coisa, né? Os jovens que não estão, por exemplo, nas escolas e nas universidades, precisam ter o acesso à cidade, até para procurar um emprego e tal. Então, isso é um programa fundamental para a juventude que está no aspecto da mobilidade urbana que a gente precisa desenvolver, né? A questão da moradia, né? Então, a gente precisa pensar numa profunda reforma urbana que dê, inclusive, condição da gente ter locais que a juventude possa se abrigar, né? Quando precisa estudar, quando precisa trabalhar mais longe de casa, quando às vezes precisa sair de casa e não tem condição de ter um alento, né? Então, tem vários setores da política geral, do programa geral para o país, né? Para a cidade, para o estado, que a gente precisa também entender enquanto muito importante, né? Para a construção da nossa juventude, né? Para a construção dos direitos para a nossa juventude. E acho que a gente precisa aprofundar, a esquerda precisa aprofundar mais, cada vez mais, esses aspectos, mas nós fazemos muito mais, né, do que qualquer outro setor. Certo. E eu escuto muito, né, falar que a juventude hoje é a geração mimimi, né? O que isso significa, né? E o que esse discurso, né, o discurso da geração mimimi esconde? Eu não entendi esse discurso, na verdade, né? Eu acho que a gente, enfim, que a juventude ela é um grupo importante que às vezes que sofre muitas questões ruins no capitalismo, né? Então isso que eu apontei, né? Enfim, de ser um momento que você está se descobrindo, né? De estar se colocando enquanto um ator, né? Que é importante na sociedade, que tem várias pressões, né? De trabalho, de emprego, de estudo nessa cabeça, que você tem várias responsabilidades também com a família, né? Então essa fase da juventude ela é fundamental, né? E psicologicamente, objetivamente, é um momento delicado da vida de uma pessoa, e todo mundo passa por isso, assim, né? Esse negócio de mimimi, eu acho que acho que é nada a ver, né? Porque, na verdade, a gente está desenvolvendo cada vez mais a consciência das pessoas, assim, né? E isso é fundamental. Então, nós não podemos mais aturar certas coisas, certas posturas que a gente aturava antigamente, né? Então, o novo precisa sempre estar varrendo o velho, e isso é um processo dialético, né? Um processo normal que precisa acontecer na sociedade. Aí o peso fica para os jovens, né? Que são esse novo, né? Na essência. Mas que a gente precisa conseguir também avançar, né? No nível de consciência das pessoas para conseguir entender isso, né? Então, não podemos mais aceitar certos tipos de brincadeira, não podemos aceitar certos tipos de provocações, né? Não vamos aceitar mais machismo, racismo, LGBTfobia como se fosse algo normal, como se a idade permitisse isso. Então, a juventude ser indignada com essas coisas, né? Indignada com as injustiças, é fundamental. Isso não é mimimi, né? Isso é o que está certo, né? O que é mais real. E o atrasado precisa morrer para dar novo pro mais desenvolvido, assim, né? E acho que é um processo normal de construção histórica e que a gente precisa combater, assim, né? E aí, enfim, os jovens precisam ficar tranquilos do seu papel também histórico nesse sentido. Certo. E, né, a juventude hoje, ela é mais cabeça aberta do que, por exemplo, a minha geração, que já chegou aos 30, ou a geração mais velha, por exemplo, aceitam mais as coisas do que, que os mais velhos aceitam? 30 para mim é jovem ainda. 30 é jovem, pô, que isso? Obrigado. É jovem, tá na juventude ainda. Eu não sei te responder isso, porque em absoluto, se a gente é mais mente aberta, porque eu não sei. Pode ser que algumas pessoas, que alguns grupos sejam, alguns outros não, mas que acho que tem várias coisas que envolvem isso, né? Sobretudo a questão de classe, né? A questão, tem vários recortes que impulsionam aí essas construções mais subjetivas, né? Não tenho segurança para dizer se a gente é mais mente aberta ou não. O que você acha? Eu não Você acha que sei. sim? A pergunta foi direcionada para você.
Em relação aos 30, é bem complicado, porque quando você chega aos 30, você vê gente casando, amigo seu tendo filho, então você se sente já um pouco mais idoso. É, enfim, né? E nessa questão de mente aberta, o que eu queria dizer foi o seguinte, né? Se a juventude hoje é mais progressista do que os setores mais velhos. Entendi. Saquei. Eu acho que a gente pode fazer o sentido contrário, né? Sei lá, quando a gente vê, quando a gente olha uma manifestação bolsonarista, por exemplo, a gente vê muita gente mais velha. Isso é verdade. Mas quando a gente olha as movimentações do MBL, a gente vê bastante gente nova também. Quando a gente vê as manifestações mais progressistas, tem uma mescla maior, mas com certeza mais a juventude. Eu acho que hoje a juventude que se mostra mais, né, das bandeiras é uma juventude progressista. Acho que isso acontece. Eu não sei se isso pode ser categorizado quanto mente aberta, mas eu acho que nos setores progressistas hoje, a juventude tem um peso grande, maior do que no setor mais reacionário, assim, né? Tipo, e aí eu tô falando bem por alto, tô falando de uma análise, né, mais empirista, assim, de sensações e tal, mas eu acho que é isso, né? Então, se existe uma juventude reacionária organizada, ela ainda é bem pequena em relação, em contraponto a uma juventude progressista organizada. Isso aí a gente pode falar em absoluto. Mas, no aspecto tipo, juventude, mente aberta, não sei, entendeu? Mas acho que a gente tem essa característica, né, dos setores sociais serem mais jovens, né, das juventudes progressistas ser mais organizadas, né, ter mais disposição para a luta e tal, do que dos setores reacionários, né, então um peso, né, principalmente do fascismo, né, do bolsonarismo, de uma galera mais velha, assim, né, enfim, que é isso, né, são as características de classe, né, então a gente toma mais o nosso papel de classe, né, a juventude pobre, né, a juventude, enfim, estudante, progressista, toma mais seu papel de classe, toma mais um lado de classe do que a juventude, né, tipo, herdeira, né, os pequeno burguesa e tudo mais. E agora aquela pergunta ampla, né, que eu faço para todo mundo, como que você está vendo essa conjuntura do país, né? Como que vocês da juventude, da Unidade Popular, vê, né, a conjuntura atual do país? Cara, a gente acha que nesse momento, né, nós estamos vivendo um momento central assim, para as lutas, porque a gente viveu um golpe no país, né? Aí viveu uma ascensão do fascismo na figura do Bolsonaro, né? Para a gente desde sempre foi um governo reacionário, um governo fascista, e o fascismo, né, ele é essa fase superior, né? Tipo essa ditadura do capital. Então, que hoje o programa, a agenda do Bolsonaro é tirar tudo, né, que der de direito, né, de riquezas, né, enfim, de coisas do nosso país, né, e deixar a vida do povo cada vez pior, né, cada vez mais pobre, nessa base da mentira, nessa base do populismo, né, que ele coloca, das opressões, né, dos preconceitos. E existe hoje, na nossa opinião, uma organização, né, uma movimentação dessas bases fascistas que nós precisamos ter cuidado, né? Então, das forças dos militares, das forças armadas, da parte cooptada, né, pelo discurso bolsonarista, da própria questão, às vezes, das igrejas, né, dessa parte cooptada pelo bolsonarismo, das movimentações, né, pelo armamento, né, de fragilidade do Estatuto do Desarmamento, dos decretos que o Bolsonaro tem colocado nesse sentido para poder, inclusive, construir milícias fascistas armadas, né? Então a gente sabe que existe também essa galera e por mais que o trabalho que nós estamos fazendo, né, desde o início do ano, principalmente, de desgaste sistemático a esse governo, né, que a esquerda vem se colocando para fazer, que está sendo super importante. Então, quando a gente olha os dados de popularidade e tudo mais, nós vamos vendo que o Bolsonaro vem diminuindo. Existe ali uns 30% bem coeso, bem consolidado nesse discurso, né?
E é isso que a gente precisa vencer, principalmente, né? Essas bases, essas sementes, né? Esses ovos aí que estão sendo colocados no nosso país, né? E a gente acha que o Bolsonaro é o governo da fome e do desemprego, né? É o governo que está botando nosso povo na miséria de novo, né? É o governo que não tá, que está fazendo com que mães de família se queimem porque está cozinhando a lenha e porque não tem dinheiro para comprar gás, né? É o governo que faz com que a gente, que às vezes tem uma renda fixa, que tem um emprego ok e tudo mais, né? Que tem bolsa, né? Universidade e tal, não consiga comer carne, entendeu? Porque as coisas são um absurdo. Frango, uma coisa de frango está R$ 20, entendeu? Então, é um governo que não está ligando para isso e que ainda está vendendo todas as riquezas nacionais. Tem uma agenda de privatização que é absurda, né? E a gente não pode esperar nenhum minuto para poder botar abaixo esse governo, né? Então, desde que o Bolsonaro foi eleito, a gente grita fora Bolsonaro por um governo popular. E agora, né, nesse ano especificamente, a gente acha que todos os esforços dos setores progressistas, né, todos os esforços da esquerda e da população no geral, que nós precisamos, através de grandes ciclos de agitação, né, de propaganda de um programa alternativo à agenda liberal do Bolsonaro, a gente precisa conquistar as massas, né, conquistar as pessoas a partir disso. A gente acha que todos esses esforços desses setores precisam ser para derrubar o Bolsonaro hoje, né? Para tirar o Bolsonaro do governo e para a gente ter uma vitória real, assim, né? Uma vitória importante na luta popular. Então, a gente não acha que tem que esperar a eleição, a gente não acha que precisa esperar 2022, né? A gente acha que a nossa luta pelo fora Bolsonaro é real, não é só um desgaste para uma eleição, mas é da gente ter a condição, a capacidade de tirar esse governo do poder, né? E dar uma vitória para o nosso povo, né? Então, acho que isso é uma questão fundamental, em que está colocado, né? Está colocado os grandes atos, né? Estão colocadas as grandes mobilizações, as grandes lutas que a gente precisa fazer e fortalecer. E isso pode ser uma saída importante aí, uma virada importante na própria questão da conjuntura, né? Então, foi o pior governo da pandemia, assim, né? Que a gente poderia pensar, imaginar, e a gente precisa cada vez mais estar desgastando isso. E ter muito cuidado, muita cautela, né? Muita proteção dos movimentos sociais, dos movimentos populares, porque é isso, a conjuntura é muito dinâmica no nosso país, né? Então, hoje eu posso estar te falando isso amanhã, quando você postar, pode ter acontecido uma hecatombe, ter mudado tudo, e a gente precisa estar atento também, né? A sempre estar muito linkado com as demandas populares, né? Com a movimentação dos setores, né? Dos trabalhadores, da juventude, enfim, dos movimentos sociais, para a gente também conseguir conceber a nossa situação da melhor forma nisso tudo, né? Mas, em especial, a gente acha que é urgente, mais do que urgente, combater esse governo, né? O governo da fome, da miséria, do desemprego que está acabando com o nosso país e que o povo não merece nenhum minuto a mais do Bolsonaro no poder, assim, né? Do Bolsonaro e de todo mundo que vem junto nessa agenda aí fascista e liberal. Sim, e como que está sendo aí a organização do dia 2 de outubro? Que no Rio vai rolar, né, o ato no dia 2, de manhã na Candelária, né, vai até a Cinelândia, a gente vai ter um palco lá na Cinelândia também. Esse ato a gente acha que precisa ser o ato da contraofensiva, né, então os atos do dia 7, por exemplo, foram fundamentais da gente fazer, né, foi fundamental a gente ir para a rua e colocar, né, deixar claro que nós não temos medo do Bolsonaro, né, então teve essa disputa, né, nos setores também, né, se vai para a rua no dia 7, se não vai, e a gente acha que foi super importante e que agora, né, depois do fiasco que foi, né, essa questão, com toda a estrutura, com todos os recursos que esse setor direitista tinha, não fizeram, né, tudo que poderia, né, com esses recursos, então a gente acha que não foi uma vitória, apesar de ter sido uma movimentação que a gente não pode descartar. A gente precisa vir com o dia 2 como uma contraofensiva para derrubar esse governo, né? Então precisa ser muito grande, precisa ser muito massificado, né? A gente precisa dar um recado real, assim, né? Que nós não temos medo, que nós vamos estar na rua até esse governo cair, assim, e depois dele também, até a gente reverter todas as contra-reformas, né? Que foram feitas, né? Todas as medidas antipovo que foram aprovadas até hoje, né? Então a gente acha que o dia 2 precisa ter esse caráter, precisa ter um caráter de combate à reforma administrativa, um caráter de combate às privatizações, um caráter de combate a todos os retrocessos que vem sendo colocado, né? E que a gente precisa ter um dia 2 muito amplo, combativo, né? E que
aglutine cada vez mais os setores populares, né? Então, essa própria disputa de e aí setores da direita liberal, né? Que não é direita fascista, que também é fora Bolsonaro, mas concorda com toda a agenda liberal que ele está colocando, né? A gente acha que isso não é algo central que fortalece a luta, né? Então, nossos esforços precisam ser para as bases populares virem mais, né, do que para a gente conseguir aglutinar esses setores que não têm base popular, né, que não têm nem base real e que não têm uma força concreta para poder coesionar e ajudar nessa luta, né? Então, precisamos cada vez mais fazer as panfletagens mais ampliadas, né? Ir para os bairros, continuar fazendo porta em porta nas periferias, nas portas de fábricas, nas portas das escolas, das universidades, para poder conquistar todo mundo para essa luta, né? Para essa ofensiva que o ato do dia 2 pode ser aqui no Rio, né? Em todo o país, para poder dar um recado e dar uma resposta e enfraquecer ainda mais esse governo. E sim, e o que a Juventude Taupê vem fazendo nesse sentido? Cara, a gente leva muito a sério essa construção, né? Então, a gente panfleta sempre muito, muito, muito em todos os lugares, né? Então, todos os pontos da cidade a gente vem panfletando, né? A gente faz esporte em porta, a gente faz as brigadas de Jornal Verdade, né? Então, no dia 12, né, que teve o ato da direita liberal, a gente fez brigada de Jornal Verdade em um monte de feira no estado do Rio, né? E no trem, em todos os ramais do trem, em porta, né? Nas favelas também aqui da cidade. E aí a gente acha que essas formas de conversa, de contato com a população, né? As estações, então a gente faz tribunas populares também nos calçadões, né? Bangu, Campo Grande, Madureira. A gente pega a nossa caixa de som e denuncia o que está acontecendo e escuta as pessoas que estão revoltadas também com essa questão. Vem de nosso programa da UP, né? Para a gente isso é fundamental também, esse programa aqui, que tem aí todas as metas, né? Tudo que a gente acha, né? Pensa da construção do capitalismo no nosso país, né? Do que a gente precisa para conseguir avançar, né? Das lutas e tudo mais, são propostas reais, né? E a gente faz as brigadas do programa também nesse espaço, e a gente acha que isso vem criando bastante saldos políticos, não só para o partido, para a juventude, mas objetivamente em termos numéricos nos atos, né? Então, a gente vê que os nossos blocos, por exemplo, vem crescendo cada vez mais a cada ato. Isso por conta desse esforço de agitação, de propaganda que a gente vem fazendo, que a gente acha que todas as organizações precisam fazer, principalmente as de juventude, né? Por esses elementos da disposição, enfim, da condição mais liberada de estar tocando isso, né? Então, para o dia 2, a gente precisa fortalecer ainda mais esses tipos de agitação, as tribunas, né? As brigadas, as panfletagens, as divulgações nas redes sociais, né? O caráter pedagógico das convocações para os atos, né? Então, não é só vem para o dia 2, né? Mas colocar, né, principalmente nessas questões virtuais, o porquê, né? O que está acontecendo no país, no mundo, na conjuntura, que faz com que a gente tenha que sair na rua no meio da pandemia no dia 2 para poder protestar contra o Bolsonaro, né? Então, a gente fez bastante isso no dia 7, né? Falando da questão das ameaças de golpe e tal, e a gente precisa fazer muito também no dia 2 para poder potencializar essas lutas e discussões. Certo. Outra questão que eu te pergunto, né? Onde que você acha esse programa Taupê? Onde que eu, por exemplo, eu que não sou da organização, posso encontrar? Então, todos os militantes da UP têm esse programinha para a gente poder vender. Quer dizer, na verdade é uma distribuição gratuita, né, que a gente faz, e a gente pede às vezes contribuições voluntários e tal, que vão acontecendo, que as pessoas ajudam aí, principalmente porque a gente está em época congressual, né, então a gente está arrecadando finanças para poder construir nosso congresso. A gente pode enviar para você o programa. Se você falar com a gente no WhatsApp, a gente pode se encontrar aqui numa conversa e mostrar melhor o programa. Tem no site da UP também um programa resumido, né? Então, só com os principais pontos assim, né, das propostas. Mas esse programa geral você encontra entrando em contato mesmo com o partido, nas páginas, nas redes sociais ou com alguém do diretório também. Certo. E, Giovana, a gente estava discutindo aqui um pouco antes, né, essa relação, né, entre
o jovem e o militante mais velho, né? O jovem tem uma contrapartida boa, que é que não carrega as derrotas do passado, né? E os mais velhos têm toda uma experiência, né, política em relação ao jovem, né? Porque viveram mais, que passaram por mais experiência, por conta da idade. Como que o jovem pode aprender, né, politicamente com os mais velhos? Não, então, é exatamente isso que você falou, né? A gente precisa pegar essas experiências, os acúmulos do que aconteceu, né? Então, é muito importante a gente, os jovens às vezes são muito ansiosos com as coisas, né? A gente tem uma urgência muito grande das coisas acontecerem, e a paciência também, a capacidade de análise, né? De conseguir entender, né? Na perspectiva mais geral, né? Do que só a nossa vida, as coisas é fundamental e acho que isso é uma das principais coisas que a gente pega assim, né, com a convivência política, principalmente, né, com as pessoas mais velhas. Acho que é toda a carga de experiência, sim, né, mas também essa tranquilidade, essa serenidade maior, assim, né, essa cobrança maior, acho que é o principal. Certo. Agora, para finalizar o nosso papo, né, a gente, com a pandemia, a gente fala que, né, o jovem, né, a juventude está sofrendo um teste emocional, psicológico, né, por conta, né, do isolamento, né, de estar afastado, né, de amigos, né, companheiros e também, né, de todo esse afastamento também gera um problema psicológico muito grande. Como reverter isso, né, essa questão? Cara, é verdade, assim, eu acho que agora as coisas estão ficando um pouco melhores por conta do avanço da vacinação, né, da volta de algumas questões mais presenciais com protocolos de segurança, né, mas a pandemia foi bem difícil, assim, né, para a juventude, foi bem difícil psicologicamente, e acho que tem algumas questões, né, então, o apoio mesmo coletivo, né, para a gente poder passar por isso, a própria investimento nos exercícios físicos, né, nos exercícios mentais, a gente conseguir pensar, mas acho que é a questão coletiva, né, da gente ter uma vida mais coletiva, no sentido que dê um suporte também quando a gente vive esses momentos, assim, né, e acho que hoje a sociedade tira um pouco dessa perspectiva para a gente, né, parece que a gente tem que viver nossos problemas sempre sozinhos, que a gente precisa resolver eles sempre sozinhos, né, que a gente não merece, né, tipo, um outro tipo de experiência, né, enfim, e acho que para mim, por exemplo, eu senti bem menos a pandemia porque a juventude, né, o partido foi essencial para eu conseguir essa concepção, né, tipo, essa perspectiva de melhora, né, de mudança, né, de coisas práticas que a gente pode fazer para poder influenciar nisso, né, de ter gente perto, né, mesmo não perto no sentido segurar, no sentido prático, né, então acho que se a gente consegue criar mais essa perspectiva coletiva, né, de vivência, né, de vida, acho que isso ajuda muito, assim, avança muito, né? Então, acho que é isso aí, Giovana. Estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero agradecer aí por você ter aceitado o convite. Gostei bastante do papo, né, das discussões. Acho que contribui bastante e passo aí a bola aí para você fazer as considerações finais. É isso, eu também gostei muito do papo, assim, né? Acho que tudo que a gente conversou aqui foi bem importante, né? Um negócio mais tranquilo, né? Mais informal, e acho que a gente precisa aprofundar, né? Várias dessas coisas que a gente falou aqui, né? Então, convido todo mundo também a conhecer melhor o JR, né? União dos Juventude de Rebelião, a própria Unidade Popular, né? Ver nossos sites, nossas propostas, nosso manifesto, nosso programa. Entrar em contato também, a gente pode conversar e ir aprofundando, né? Mas o principal é conseguir se organizar no meio desse caos, né, que está acontecendo hoje no nosso país, da nossa conjuntura, e qualquer organização progressista, né, que ajude na luta, na defesa da nossa democracia, que tem uma perspectiva também de mudança real da sociedade, né, radical da sociedade, da superação do capitalismo, a gente precisa estar se colocando também nas nossas perspectivas de luta, né? Então acho que é isso, assim, fica o chamado também
para a construção da UP, para a construção de uma juventude aí que quer mudar esse país, né, que quer mudar a política que a gente vive hoje e que tem provado aí, né, que tem essa condição pelas várias conquistas que nós temos tido aí nesse curto período de vida, né, que a Unidade Popular tem, né? Então, quem quiser também conhecer mais, pode ver aí nossas redes sociais, né? Pode chamar a gente e nos vamos dar super atenção. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo a Giovana, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo, né? Peço para quem não é inscrito, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo no YouTube, comentem, né? Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é importante, dar uma projeção maior no vídeo, né? Compartilhe nas suas redes sociais, né? Curta a nossa página Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. O nome do canal também é Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, também está no YouTube, né? Siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.